A palavra que Deus me deu está em Atos 19. Deus abra o nosso entendimento, amém? E a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. O que aconteceu? E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Ele pergunta, né? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Interessante que aquele povo, Paulo chegou naquele lugar que eles nem sequer sabiam que existia o Espírito Santo. Então, tem lugares que eles não sabem que existe o Espírito Santo. Então, Paulo estava aqui, né, falando sobre isso. E olha só o que acontece. Disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes, né? Quando nós cremos em Jesus, ele pergunta. E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Então ele pega e pergunta: então vocês são batizados em quem? Não é no Espírito Santo? Aí o que acontece? Eles dizem assim. E eles disseram: no batismo de João. Eles não eram batizados com o Espírito Santo. Eles eram batizados nas águas, né? No batismo de João. João veio primeiro do que Jesus e batizou a muitos nas águas. Só que agora o Paulo estava falando do batismo do Espírito Santo. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Olha só. Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Então, João, ele batizou o batismo do arrependimento nas águas. Aquele que se arrepende, ele mergulhava nas águas, né? E em quem? Em nome de Jesus. E o próprio João, ele falou que viria aquele que iria batizar com fogo. Louvado seja Deus. E isso era que Paulo estava pregoando. Era o que Paulo estava fazendo. E olha só. E eis que ouviram e foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, olha só, Paulo impôs as mãos sobre aquelas pessoas, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Por isso, né, que é a oração da fé pelo toque das mãos. Quando Paulo orou por eles, tocou neles, né? Eles foram batizados com o Espírito Santo. Por isso que você precisa ir para a congregação. É claro que nem todos, né? Nem todos devem tocar na tua cabeça, devem tocar na nossa cabeça. Nem todos são pessoas que estão direcionadas pelo Espírito Santo. A gente sabe que dentro do templo, na vigília, em todos os lugares, a gente sabe que tem pessoas que são levantadas por Deus, mas tem pessoas que não são levantadas por Deus, né? Que são levantadas por homens. Então, Paulo foi levantado por Deus, Paulo foi levantado por Cristo, e Paulo tocou naquelas pessoas orando, foram batizadas pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. E o que aconteceu? E estes eram ao todo uns 12 varões, eram ao todo 12. E entrando na sinagoga, falou ousadamente. Paulo falava com ousadia, por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Então, Paulo estava levando o evangelho para quê? Para resgatar as pessoas para o reino de Deus, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou levando o evangelho para te resgatar para o reino de Deus, para a vida com Deus, para a vida com Cristo. Louvado seja Deus engrandecido. Em vez de você escolher o mal, escolha o bem. Escolha viver para Deus, escolha o reino de Deus para a tua vida, escolha a palavra de Deus para a tua vida, escolha o caminho da verdade e da vida, escolha Jesus para a tua vida. Louvado seja Deus, escolha as coisas boas para a tua vida. Mas como alguns deles se endureceram, olha só,
Então tem pessoas que endurecem o seu coração e não obedecessem, falando mal do caminho. São pessoas de coração duro, são pessoas que não obedecem a Deus e são pessoas que falam mal de Deus. São pessoas que falam mal do reino de Deus, do evangelho de Deus, que falam mal de Cristo. São pessoas do coração duro. Então pessoas do coração duro, gente, elas são pessoas que não querem saber de Deus, persuadindo acerca do reino de Deus, mas como alguns deles se endureceram e não obedecesse, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se dele e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de certo e tirano. Interessante, né, que próprio Paulo separou os discípulos. Separou daqueles que não obedeciam. Nós somos uma igreja separada. Nós oramos por todos, mas nós nos separamos de pessoas que não obedecem. Nós nos separamos de práticas erradas. Nós nos separamos das práticas que muitos têm. Louvado seja Deus, engrandecido. Entendemos? Nós estamos entendendo? Então, há uma separação. Você não vai estar unido com a pessoa que pratica o mal. Você não vai estar unido com a pessoa que fofoca, com a pessoa que rouba. Você não vai estar em união com a pessoa que se prostitui para se prostituir. Nós somos esse povo separado para não ter a mesma prática deles, entendeu? É uma separação de ações, de atos, de vida, de prática. Louvado seja Deus, de costume. Nós não temos esses costumes. Nós não temos os costumes das trevas, prática das trevas. Para isso o Senhor Jesus tem nos ensinado todo dia. Minha filha, tu não pode fazer isso, tu não pode praticar isso. Tu não deves fazer isso. Vai fazer mal para ti, vai fazer mal para tua vida, vai fazer mal, vai te sujar, vai te contaminar, vai endurecer o teu coração, vai se afastar de mim, né? Muitas das vezes nós nos afastamos de Deus por causa das nossas práticas. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos deles, os espíritos malignos saíam, e alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-te-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então, Paulo, né, ele curava, ele expulsava demônio em nome de Jesus. Então, o que aconteceu? Teve alguns judeus ambulantes que ficaram com inveja de Paulo e quiseram fazer as mesmas coisas que Paulo estava fazendo. Aí o que foi que eles fizeram? Eles começaram a pregar, expulsar demônio em nome de Jesus que Paulo pregava. E olha só o que aconteceu. E os que jaziam isto eram 7 filhos de Seva, eram 7. Louvado seja Deus, judeu principal do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno. Aí o espírito maligno, ele falou com aquele que estava expulsando ele, né? Esse espírito maligno estava numa pessoa, gente. Entendeu? O espírito maligno estava em uma pessoa. E eles foram tentar expulsar o espírito maligno daquela pessoa. Só que eles não conseguiram expulsar, gente. Eles não conseguiram. Por quê? Porque eles foram imitar a Paulo. Eles não tinham vida de oração, eles não tinham vida de palavra, eles não tinham vida com Cristo, eles não tinham intimidade com Deus, eles não tinham intimidade com Cristo, eles não tinham o Espírito Santo na sua vida. Louvado seja Deus. Aquele que tem inveja na sua vida, gente, ele não tem o Espírito Santo da sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não é invejoso. O Espírito Santo de Deus, ele não tem inveja de ninguém, gente. Ele brilha. O Espírito Santo de Deus, ele brilha. O Espírito Santo de Deus, ele é a luz. Então, pessoas que têm invejas, ela não pode ter o Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo não tem essa prática. E aquele que tem o Espírito Santo, ele não tem inveja das pessoas. Ele quer que as pessoas sejam felizes, que as pessoas sejam abençoadas, que as pessoas sejam vitoriosas, que as pessoas vivam a palavra de Deus e sejam abençoadas por Deus. O Espírito Santo, ele se alegra com a tua vitória.
Quem tem o Espírito Santo na sua vida, ele se alegra com a tua vitória. Ele não se alegra com a tua derrota. Ele não se alegra com as tuas perdas. Ele não se alegra se você cair. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo na tua vida. E, e o Espírito Santo, ele fica triste com essas práticas. Ele fica triste com a morte. Ele fica triste com a queda. Ele fica triste com o teu sofrimento. Louvado seja Deus. Então, esse é uma das práticas daquele que tem o Espírito Santo na sua vida. Ele vai te alegrar com a tua vitória e ele vai chorar com a tua dor. Ele vai sentir a tua dor, ele vai sentir o teu sofrimento, mas ele vai se alegrar quando ele te ver alegre. Louvado seja Deus, engrandecido. Então aqui eles expulsaram, em nome de Cristo que Paulo pregava. Preste bem atenção. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal do sacerdote. Respondendo-lhe, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus. Os demônios conhecem Jesus, gente. Olha aqui o que eles falaram. Eu conheço Jesus. Tá entendendo? Eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Os demônios sabem quem sou eu. Os demônios sabem quem é você. Os demônios sabem quem é Jesus. Estamos entendendo? Então, gente, eu não estou aqui para enganar demônio nem para enganar Deus. Eu não vou conseguir enganar demônio. Eu não vou enganar. Deus é que eu não engano mesmo. Tá entendendo? Por que os demônios nos conhecem? Porque ele observa a nossa vida. Ele observa o que eu faço depois da live. Ele observa o que você faz fora do templo. Ele é observador. Ele está 24 horas ao nosso derredor. Assim como os anjos estão ao nosso redor, os demônios estão ao nosso derredor, gente, observando a nossa vida. Então, o que aconteceu? Eles disseram aqui, o demônio falou pela boca desse e falou: louvado seja Deus. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Olha o demônio perguntando para ele: mas vós, quem sois? Agora, veja bem. E saltando neles um homem que tinha um espírito maligno, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles. O demônio pôde mais do que aqueles que estavam expulsando ele. Mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Olha aí. Então, eles foram expulsar demônios em nome de Paulo. E o que foi que aconteceu? O demônio falou pela boca daquele que estava possesso. O demônio falou que conhecia Paulo, que conhecia Jesus e perguntou: mas vós, quem é vós? Quem é vós? Quem sou eu? Nós somos praticantes do evangelho? Nós somos seguidores de Cristo? Ou nós somos religiosos? Ou nós somos aquele que só vivemos em lives cristãs? Nós somos aqueles que vivemos só no templo? Nós somos aquele que vivemos só na vigília? Mas no reino espiritual não somos conhecidos como servos e servas de Deus. Era isso que o demônio estava falando. E sabe o que aconteceu? O demônio deixou aquele que estava expulsando ele nu e bateu nele, e machucou ele, e feriu ele, e envergonhou ele. Olha só, gente, é muito sério. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque de ser pastor, não brinque de ser missionário, não brinque de expulsar demônio, não. Porque você pode ser envergonhado por este demônio. Porque foi isso que aconteceu, eram filhos de sacerdotes. Mas eles tinham inveja de Paulo. Eles viram que eles achavam que bastava falar o nome de Jesus, que os demônios iam ser expulsos. Mas não é assim não, gente. Tem que falar o nome de Jesus, mas tem que ter vida cristã. Tem que ter vida com Cristo, tem que ter vida de palavra, tem que ter vida daquilo que você prega. Tem que ter testemunho, tem que ter verdadeiramente o Espírito Santo na sua vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Temos que ter autoridade, e essa autoridade vem de Cristo na nossa vida. Se você entregar verdadeiramente o teu coração, independente de cargo eclesiástico, independente se você é pastor, se você é pastora, não interessa se você é missionário, não importa isso. O que importa é você ter Jesus verdadeiramente no teu coração. Se você entregou verdadeiramente o teu coração para Jesus, tu tem autoridade
para expulsar demônio. Mas se tu não entregar teu coração verdadeiramente para Jesus, tu não tem autoridade sobre os demônios. Tá entendendo? Paulo não era perfeito, ele mesmo disse que ele era o pior dos miseráveis. Paulo falou isso. Não foi o que ele falou? Paulo disse que ele era o pior dos pecadores. Paulo falou. Paulo nunca se exortava. Paulo nunca dizia que ele era o melhor. Paulo nunca dizia que ele era o melhor. Paulo nunca se engrandeceu, não, gente. Paulo nunca se engrandeceu. Ele sabia que ele era um pecador, que ele era um miserável. Ele sabia disso. Louvado seja Deus, mas ele sabia que o coração dele tinha sido entregue verdadeiramente para Cristo. E por ele entregar seu coração verdadeiramente para Cristo, ele sabia das suas misérias. E ele sabia que o maior era Cristo na vida dele. Porque esse é o problema. Tem pessoas que não sabem que o maior é Cristo na sua vida. Tem pessoas que disseram que receberam Jesus, mas elas querem ser maior do que Cristo. Elas querem ser vistas, elas querem ser reconhecidas, elas querem poupas, elas querem crescimento, elas querem quantidade de pessoas para mostrar que Cristo é na sua vida. Gente, não é por números que você vai saber que Cristo é na vida de alguém. Não é por causa das riquezas que você vai saber que Cristo é na vida de alguém. Não é por causa de bens materiais que você vai saber que Cristo é na vida de alguém. Mas é por causa do Espírito Santo que está na vida daquela pessoa. Então, quando você entrega a tua vida verdadeiramente para Cristo, o Espírito Santo de Deus te batiza. Ele está na tua vida, ele vem para a tua vida. Lembra quando João batizou a Jesus? O que foi que aconteceu? A pomba veio sobre Cristo, não é? E o Senhor falou: este é o meu filho amado. Né? Então, quando você é batizado pelo Espírito Santo, você se torna filho amado, amada de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Então, entendemos aqui a mensagem que o Senhor veio nos falar, nos ensinar, e foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre eles, sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus efeitos. Então, aqueles que creem em Jesus, eles sempre vão ser batizados pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu já disse para você, não é da boca para fora, é uma entrega. É você entregar a tua vida, entregar o teu coração. É o Senhor ser dono da tua vida. É você não mandar mais em você. É Deus mandar em você. E Deus, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. A diferença de entregarmos a nossa vida verdadeiramente para o Senhor, a diferença de termos o Espírito Santo na nossa vida. Entendemos, louvado seja Deus, não é ser perfeito, mas Ele é perfeito na minha vida, Ele é o perfeito na tua vida, é Ele que te salva, é Ele que me salva, louvado seja Deus, é Ele que age através de nossas vidas. Paulo sabia que ele mesmo dizia que aquilo que ele não queria fazer, ele fazia, gente. Não é assim com você? É assim comigo. Às vezes eu estou fazendo algo que eu digo: Deus, eu não queria fazer isso, mas eu fiz. Deus, não era para mim estar fazendo isso, era para mim estar fazendo aquilo. E eu sempre lembro das mensagens de Paulo. Eu sempre lembro daquilo que Paulo falava. Por quê, gente? Porque o perfeito é só Deus. Porque, gente, louvado seja Deus, engrandecido, o grande só Deus. Eu não sou grande, eu não faço, você não é grande. Grande é Deus, o maior é Deus. Louvado seja Deus, quem faz é Deus. Quem prega é Deus, quem cura é Deus, quem liberta é Deus. Nós não podemos fazer nada se Ele não estiver em nós. Mas para Ele estar em nós, eu tenho que estar com Ele. Você tem que estar com Ele, você tem que entregar verdadeiramente a tua vida para Ele. Senhor, aqui eis a minha vida, vem viver em mim, vem morar em mim, vem tomar conta de todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir os meus pensamentos, vem dirigir o meu falar, vem estar nos meus ouvidos, vem estar na minha visão.
Louvado seja Deus, muitas das vezes nós entregamos nossa vida para Jesus, mas a gente tem que pedir para Ele, Senhor, venha estar na minha mente. Senhor, que a minha mente venha estar cativa a Ti. Louvado seja Deus, porque o inimigo ele trabalha aqui, ó, na nossa mente. Na nossa mente, se nós não tivermos uma mente liberta, gente, há uma dificuldade para quê? Para o Espírito Santo operar na nossa vida. Por quê? Porque a nossa mente vai querer estar ali sendo dirigida. Eu vou querer ser dirigida pela minha mente, pela minha vontade, pelo meu achismo, pelo meu eu. Então eu não posso mais ser dirigida pelo meu eu, pela minha vontade, nem pelos outros. Eu tenho que ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Esses aqui foram expulsar o demônio não pela direção do Espírito Santo, mas porque eles viram que era fácil, né? Parecia fácil. Não, Paulo só faz dizer sai em nome de Jesus e os demônios saem. Só que eles não sabiam o que Paulo vivia. Eles não sabiam que Paulo se consagrava. Eles não sabiam que Paulo tinha uma vida de arrependimento. Eles não sabiam que Paulo tinha uma vida de confissão de pecado. Paulo, ele confessava os seus pecados. Paulo pecava, gente. Né, Jaqueline? Paulo pecava, ele mesmo disse, ele pregando, ele disse: eu sou o maior dos miseráveis, eu sou o maior dos pecadores, eu sou, ele dizia. Aquilo que eu não quero fazer, eu ainda faço. Tá entendendo, gente? Qual é a diferença? Quando você reconhece que você é esse falha. Porque tem gente que não reconhece, né? Tem gente que acha que é santo. Tem gente que acha que não, eu prego, eu oro, eu jejuo. Então eu já sou o cara, eu já sou tal. Não, e não reconhece que é falho, que é pecador. Que, não, só prega para os outros. Só prega para os outros serem libertos, só prega para os outros se consertar, só prega para os outros corrigir. Mas nunca diz assim, Senhor, que eu me liberte. Liberte a mim, liberta a eles. Salva a mim e salva eles. Senhor, a palavra é para mim e é para eles. Faz a obra em mim e faz a obra neles. Você já prestou atenção? Que tem gente que nunca reconhece que a palavra é para si, que só prega a palavra para os outros, mas nunca toma para si, nunca se coloca nas condições de você. Tem pessoas que pregam a palavra, mas não colocam nas tuas condições de quem está ouvindo. Eu tenho que pregar a palavra, mas eu tenho que estar na mesma condição de você. Entendeu? Dessa pecadora, dessa falha, dessa que Deus está na obra na minha vida e na tua vida. E Paulo era esse. Paulo era esse que reconhecia que ele era o pior dos pecadores. Paulo reconhecia, Senhor, eu sou mau. Senhor, eu sou mal, ainda falta mudar muito, ainda falta melhorar muito. Confissão de pecado. Você pode orar, você pode fazer o que você quiser. Então eu reconheço minhas falhas, eu sei o que ainda falta em mim, eu sei qual é a minha fraqueza. Eu sei o que falta em mim e choro para Deus para que mude isso em mim. Louvado seja Deus, engrandecido então, gente. Louvado seja Deus, engrandecemos a palavra, gente. Vamos orar. Eu vi os acontecimentos no Rio de Janeiro, você que chegou agora na live, e desde quando eu vi os acontecimentos no Rio de Janeiro, eu fiquei muito triste, gente. Deus ficou triste, porque muitas vidas foram ceifadas sem salvação. Outras vidas, eu acredito, que no momento de agonia, se arrependeram e pediram perdão de Jesus. Porque aquele ladrão, gente, ele foi salvo no momento de agonia, no momento de morte, né? No momento ali de morte, naquele momento de agonia que o ladrão estava, junto com Cristo, né? Ele se arrependeu. Mas ontem eu fiquei muito triste com o acontecimento no Rio de Janeiro. Estou triste, estou em oração, eu oro por todos, mas a minha oração se voltou nesse momento para aquelas pessoas, para aquelas famílias. A minha oração se voltou para os militares. Foi muito triste o que aconteceu ontem, né? Louvado seja Deus, toda maldade tem uma colheita. Veio à memória, né? Quantas vezes os traficantes, eles ceifaram vidas, né? Eles foram juízes de muitas pessoas. A gente sabe que o Tribunal do Crime, eles fazem de juízes.
Eles condenam as pessoas sem misericórdia, sem perdão. Então, ontem, o acontecimento de ontem, gente, sabe? Eu vi ali uma grande colheita para a prática que eles fazem, né? A colheita deles, de eles mesmos, muitas vezes, eles tiraram vidas de trabalhadores, eles tiraram vidas como juízes, condenaram as pessoas à morte. E ontem ali, muitos ali receberam sua colheita. Mas o Deus, ele estava triste. Deus, ele ficou triste. Deus está triste por causa de quê? Por causa do pecador que não se arrependeu. Por causa de almas que desceram a sepultura sem salvação. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que Deus, ele não se alegra na morte de um pecador, gente. Deus não se alegra na morte de um pecador. Deus, ele se alegra com a morte do justo, com a morte do santo, da morte com aquele que entregou sua vida para Jesus. Mas com a morte do pecador, ele não se alegra. E quando eu vi aquele acontecimento ali, veio a tristeza no meu coração. Porque veio, meu Deus, quantas vidas desceu à sepultura sem salvação. Mas eu quero dizer para você que está aqui com vida, você que está me ouvindo no cárcere, você que está me ouvindo nessa live, no hospital, no trabalho, no carro, na tua casa, não sei aonde você está. O Senhor Jesus, ele está falando com você. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade da salvação. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Se arrependa do seu pecado. Reconheça o teu pecado. É a única coisa que o Senhor Jesus quer que a gente se confesse para Ele. Senhor, eu sou pecadora, mas eu me arrependo. Eu me arrependo de ser mal, eu me arrependo de ser mentirosa, eu me arrependo de ser o que eu sou. Não sei o que você é, só você sabe qual é o teu pecado. E nem eu preciso saber, mas confesse. Confessa o teu pecado para Cristo, dobra teu joelho, Senhor, eu errei, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, mas eu me arrependo. Eu tô aqui me confessando que eu sou errada, que eu sou essa falha, que eu sou essa, que sei o que devo fazer e não faço, como Paulo falou. E peça para Jesus escrever teu nome no livro da vida. E peça para Jesus te salvar, louvado seja Deus. E peça para Jesus, louvado seja Deus, te libertar. E peça para Jesus, louvado seja Deus, mudar a tua história, porque somente através de Cristo seremos salvos. Somente através dele, gente. Não tem ninguém pode dizer eu vou ser salvo pelas minhas obras. Eu vou ser salvo porque eu sou bom. Eu vou ser salva porque eu prego. Eu vou ser salva porque eu oro. Não, gente, não. Ninguém é salvo pelos seus méritos. Pode ser o ladrão, pode ser a prostituta, pode ser o pastor, pode ser o padre, pode ser quem for. Ninguém é salvo por obras. Nós somos salvos por Cristo. Mas a única coisa que Cristo quer é que a gente reconheça quem nós somos. Senhor, eu sou essa pecadora, mas eu sou arrependida. Eu confesso, Senhor, que eu ainda peco, eu confesso que eu ainda falho. Eu confesso, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, que aquilo que não é para mim fazer, eu ainda faço. A única coisa que Jesus quer de nós é que a gente reconheça quem nós somos, mas que a gente reconheça que através dele nós somos salvos. Que através dele nós somos libertos, que através dele nós somos curados, e através dele e com ele nós viveremos a vida eterna. Então entregue tua vida para Jesus, você que está dizendo, ai irmã, mas eu gosto de droga, eu gosto de álcool, eu gosto de isso, eu gosto de festa, eu não sei o que você gosta, mas eu quero dizer para você, fale para Jesus, Jesus, eu gosto disso, mas eu estou entregando a minha vida para ti. Eu gosto disso, eu ainda gosto dessas práticas, mas eu estou aqui entregando minha vida para ti. Vem e me liberta. Vem e toma conta da minha vida. Vem, Senhor, e muda a minha história. Vem e muda o meu caráter. Vem e muda a minha mente. Vem, Senhor, e me liberta desse cativeiro do álcool. Me liberta desse cativeiro do tráfico. Me liberta desse cativeiro das drogas. Louvado seja Deus. Oh, Jesus amado, você pode, louvado seja Deus,
Pedir para o Senhor mudar a tua história. Jesus não te escolheu para morrer, meu Deus, com uma bala no peito. Jesus não te escolheu para morrer torturado. Jesus não te escolheu, louvado seja Deus, para você morrer da vida que muitos estão morrendo. Não foi esse. Não é esse os planos de Deus para a tua vida. Não é esse os planos, louvado seja Deus, de Cristo para a nossa vida. Esse é os planos de Satanás. Satanás usou essas vidas para o mal. E Satanás se for essas vidas que ele usou para o mal. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Como é que pode, gente? Como é que pode? Vidas que entregam sua vida para o maligno. E, né? Não, eu fechei o teu corpo. Não é assim que ele diz? Ele diz para muito, não, vai lá que eu fechei o teu corpo. Ele fechou o teu corpo e quantos corpos desceram à sepultura? Quantos corpos estão descendo à sepultura porque o maligno disse que o teu corpo estava fechado. E aí, corpos desceram à sepultura sem salvação. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Que o Senhor abra o teu entendimento. Eu oro muito para que o Senhor tire mentes que estão cativas a outra mente, que estão cativas a esse cativeiro do maligno. O maligno cauterizou as mentes, cativou as mentes às práticas do mundo, às práticas do engano, às práticas das ilusões enganosas. Mas Jesus veio para libertar. Jesus veio para quebrar cativeiro. Jesus veio para entrar na casa do valente e pegar esses que estão. Louvado seja Deus em cativeiro. Jesus veio para resgatar teus filhos. Jesus veio para resgatar a nós. Jesus veio para resgatar das obras do mal, do inferno, da derrota, dessa vida triste. Louvado seja Deus engrandecido das trevas. Porque Jesus é a luz, é a luz, é a luz. Louvado seja Deus, Maranata, ora bem, Senhor Jesus. E Jesus está voltando. Vamos continuar orando, vamos continuar jejuando. Vamos continuar clamando e confiando no nosso Deus. Nós vamos continuar confiando no nosso Deus, amém? Louvado seja Deus, Pai querido, obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela tua misericórdia. Abençoa cada vida que entrou aqui, cada vida que está comigo desde as 4 da manhã. Abençoa as pessoas que fazem aniversário. Senhor, eu oro, Pai, eu oro pelo povo do Rio de Janeiro. Pai, abençoa cada vida que vai trabalhar, dá o livramento, dá o escape. Nos guarda das balas perdidas. Guarda o povo do Rio de Janeiro da bala perdida. Guarda o povo dos povos, reinos, tribos e nações. Eu te apresento os países em guerra. Meu Deus e meu Pai, dá o livramento. Meu Deus, dá o livramento, Senhor. Meu Deus,